Oi, gente. Eu vou tentar explicar de uma forma diferente o caso da Americanas. Tem acontecido algumas explicações, mas usando muito termos contábeis ou econômicos, que dificultam o entendimento da maioria das pessoas. O que, que acontece normalmente no mercado? Quando um produto é vendido numa plataforma da Americanas, quer seja um produto da Samsung, Apple, Consul, Brastemp, ou Midea, ou qualquer que seja a empresa, o que acontece é que a empresa que fez a venda, ela ao invés de lançar a venda, ela lança o recebível, ou seja, as parcelas que ela tem para poder receber. Para ela tem uma grande vantagem de melhorar os números contábeis da empresa, então facilita a operação dela. O EBITDA dela, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ele acaba ficando melhor. Então os números da empresa ficam melhor para ela poder trabalhar. E isso é perfeitamente legal. Tá? Até aí não tem nenhum tipo de problema. Aproveitando que as empresas estavam fazendo dessa forma, o que, que a Americanas fez o lançamento contábil dela? Ao invés de lançar um passivo oneroso, ou seja, a dívida que ela tinha com o banco daquele produto que foi vendido lá dentro, então ela teria que pagar ao banco o dinheiro que foi emprestado para poder fazer a venda para fazer o pagamento do fornecedor, ao invés dela lançar uma dívida com o banco, ela lançava como dívida ao fornecedor, que é considerado um passivo de funcionamento. Então, a dívida ao fornecedor. Enquanto ela estava pagando sempre em dia, não tinha tanto problema. Mas imagina que quando ela atrasa um determinado pagamento ou precisa de um prazo maior de pagamento do que aquilo que o fornecedor entrega de prazo, ela precisava recorrer a juros. Só que, como o lançamento daquela dívida estava ao fornecedor, os juros que a Americanas pagava era como se ela estivesse pagando juros ao fornecedor. Com isso, ela deformava o preço da mercadoria que ela tinha em estoque. Com isso, ela deformava o estoque que ela tinha dentro da plataforma, aquilo que ela tinha de fato na plataforma. Deformava também o lucro da empresa. E o pior de tudo é que fazia artificialmente, deformava a alavancagem financeira da empresa. A alavancagem que ela estava demonstrando, que é a dívida líquida pelo lucro da empresa, pelo EBITDA da empresa, ele estava em mais ou menos 5. Com o lançamento, ou seja, com o ajuste contábil disso que está acontecendo agora, a dívida da empresa vai passar de 5, a relação de dívida em relação a lucro vai passar de 5 para 15. E aí entra um outro ponto que é um efeito colateral disso que ela está fazendo. O que, que acontece? Em todo o contrato de empréstimo, ele exige garantias. A primeira garantia é uma garantia real. Então, se eu vou emprestar dinheiro para uma empresa qualquer, primeira coisa, eu quero uma garantia real. Um imóvel, um estoque, um recebível ou qualquer outra coisa. Eu vou exigir uma garantia real. Além da garantia real, nós temos dentro do mercado, e é comum pedir isso, aquilo que é chamado de covenants. Covenants nada mais é do que uma garantia secundária. Ou seja, eu estou emprestando um dinheiro para minha empresa, mas essa empresa tem que garantir que ela não vai alterar o quadro societário dela. É um covenant que eu posso estabelecer. Uma outra possibilidade, ela tem que me garantir que a relação entre dívida e lucro dela não ultrapasse determinado valor. E entende aonde que entrou o problema da Americanas? É que a relação entre dívida e lucro vai estourar esse valor dos covenants. E toda vez que estoura essa garantia, todo o restante da dívida passa a ser automaticamente vencido. Ou seja, tudo aquilo que a Americanas tem hoje de dívida para poder pagar, fazendo esse ajuste na contabilidade hoje, todas as dívidas que ela tem para poder pagar daqui para frente vão vencer amanhã. E ela tem que pagar tudo isso. É impossível ela fazer esse pagamento amanhã. Por conta disso, a Americanas só tem duas alternativas hoje. A primeira delas é uma capitalização, na qual, inclusive, os acionistas de referência, que são os mesmos donos da Ambev, que os acionistas de referência já falaram que estão dispostos a honrar essa capitalização, obviamente, se a empresa demonstrar que é viável. E a segunda alternativa é dar o calote. É pedir uma concordata ou uma recuperação judicial ou a falência direto, porque ela não vai dar conta de fazer esse pagamento. Então essa é a grande preocupação do mercado em relação a Americanas. Entenda que é um fato que afeta diretamente a Americanas.
As outras empresas de varejo, inclusive, não têm o mesmo formato que a Americanas nesse ponto. Ou seja, por esse motivo, muito dificilmente Via Varejo ou Magalu vão ter algum tipo de problema daqui para frente. Podem ter outras coisas, mas isso não vai afetar as duas empresas. Bom, eu tentei explicar de uma forma que ficasse mais fácil de entender. Se tiverem alguma dúvida, deixa a pergunta aqui embaixo que faço questão de responder para vocês sem nenhum problema. E tendo alguma novidade, algum movimento novo, inclusive porque tudo que foi falado até agora é muito recente, a gente não tem muito detalhe, tendo algum movimento novo, eu trago novas informações para vocês. Muito obrigado.